Soldado Gabriel, o melhor do Cruzeiro ainda está por vir, com essa parada de contratações pontuais. O Jardim vai florescer com o Cruzeirão. É isso aí, meu camarada. Contratações pontuais dentro de uma responsabilidade, tá? Dentro de uma responsabilidade, né? Porque o Cruzeiro tem um dono, né? O Pedro Lourenço, tem o Pedro Júnior, que é dono também, é o vice-presidente, é o homem forte do futebol, junto com o Mister, junto com o Pelaipe. Então, o Cruzeiro está, né, bem organizado, no ritmo certo, e vai fazer contratações pontuais, né, de jogadores que cheguem para jogar. Tá? O Cruzeiro não vai contratar por contratar. Ou traz. E outra coisa, gente jovem, que fique no clube 3, 4, 5 anos e que o clube possa vender para a Europa. É por aí. Né? É uma gestão com muita responsabilidade. Adriano Ribeiro, já se o William não jogando com freio, não seria hora de contratar outro? Não, o William está jogando bem. O William entra e joga bem. Para com essa cisma. Está evoluindo, quer ficar no clube. Não, o William está muito bem. O Cruzeiro não precisa de lateral esquerda nem lateral direito. O Cruzeiro deve trazer um zagueiro, né? Deve trazer um homem para o meio campo e um atacante liberado. É isso que o Cruzeiro vai trazer, que eu imagino. Como a gente não tem conversado com a diretoria com ninguém, mas eu imagino isso. Vai trazer um zagueiro, um homem de meio campo e um grande jogador pelas beiradas. Né? Eu acho que o Marquinhos deve ir embora. Né? Então é por aí. Tem que ser o Anderson Daronco. Não, Luar. Anderson Daronco, o Atlético não aceita, não. Ele e o Hulk têm birrinha. Tem que trazer um árbitro da Europa ou sul-americano. Esses que apitam, que não sejam brasileiros, que apitam Copa Libertadores. Tem que ser, porque senão não dá. Põe árbitro brasileiro, o cara não dá pênalti a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro não quer ser favorecido, não, viu? Mas também não quer ser prejudicado. Tá bom? Não quer ser favorecido, mas não quer ser prejudicado. Alexandre, aí se você acha que o Cruzeiro tem time para ganhar do Atlético, tem. Ia ganhar domingo. Massacrou, amassou o Atlético. Amassou o Atlético. O pessoal acha que amassar é só se fizer 50 gols. Não, amassou. Jogou em cima o tempo todo, o Atlético se defendeu. O Atlético apenas se defendeu. Ou alguém viu algum jogo diferente disso? A estratégia do Atlético foi se defender por entender que o Cruzeiro vive o melhor momento. Né? Douglas Santos do Cruzeiro, ex-lateral do Atlético, informação no tempo. Jonathan Silva, eu não trabalho em cima de especulação, já disse. Não ouvi ninguém da diretoria dizer isso. Não é o momento oportuno de a diretoria falar em contratações, porque o grupo é esse, está forte, e vai ser esse grupo até a parada, faltam 3 jogos. Né? Fortaleza, Palmeiras e Vitória, para terminar aí a primeira fase e a parada para o Mundial de Clubes aqui. Então, eu não trabalho em cima de especulação. E o momento é de dar força para Eduardo, para Gabigol, né? Para os jogadores que lá estão, para o Wanderson, para o Caio Jorge, para o Vidialdo. Eu quero apoiar esses caras aí. Para o Eduardo, que está no banco. Eu quero apoiar esses caras aí. São eles que estão jogando. Zirlei Pereira. O Cruzeiro precisa vencer o Fortaleza, até porque o Bragantino pega o Juventude, que está uma pata em casa. Acho que o Palmeiras não vence o Flamengo. O Flamengo e o Palmeiras estão apostando no empate. Né? O Palmeiras iria a 23. O Cruzeiro ganhando vai a 20. Gente, ficaria 3 pontos do líder. Passaria o Flamengo, ficaria com a vice-liderança, mas o Bragantino deve ganhar do Juventude em casa. O Bragantino está bem, o Juventude está mal. Pode ganhar do Juventude. Neto Ferreira, o time do Vila Nova foi muito mais aguerrido do que o Atlético Mineiro. Perfeito. O time do Vila Nova teve chance de fazer gol no primeiro tempo. Perfeita a colocação. Jogou para tentar ganhar. O Atlético jogou para se defender. Foi a estratégia do Cuca naquele momento. Deu um chute a gol com o Rony, mais nenhum. Uma bola fácil que o Cássio pegou, mais nenhum. Gente, o Cruzeiro também quase não chutou em gol, concordo. O Cruzeiro chutou 20 e tantas bolas. Né? No gol, acho que 3 ou 4. Mas e os pênaltis não marcados? E a expulsão do Júnior Alonso que não aconteceu? Complicado, gente. Muito bem. Cruzeiro fechou a preparação hoje, um treinamento à tarde na Toca da Raposa 2. E aí o técnico Leonardo Jardim, ele vai ter desfalque importante, ou desfalques importantes, em relação ao time do Cruzeiro que vinha atuando. O primeiro desfalque é Matheus Pereira, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o outro desfalque é o atacante Wanderson, peça importante na engrenagem do técnico Leonardo Jardim, que não se recuperou do trauma no joelho recebido no clássico diante do Atlético Mineiro. E com isso, o Wanderson, que tinha ficado fora diante do Vila Nova, fica fora também desse jogo diante da equipe do Fortaleza. E aí é que temos mistério para se imaginar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Claro que existe uma possibilidade
de ir para a vaga do Matheus Pereira, do Leonardo Jardim, iniciar com Gabigol e Caio Jorge. Mas acontece que sem o Wanderson, aí o técnico vai esperar até a hora do jogo para definir o que ele vai fazer. O Eduardo vem entrando muito bem, mas atuando até em uma outra função, na vaga do Lucas Silva, ou como um segundo volante. Foi assim contra o Sport, foi assim diante da equipe do próprio Vila Nova. Poderia ser ele o escolhido, jogando ele e Gabigol nas vagas de Matheus Pereira e Wanderson? Aí o Leonardo Jardim teria que mudar mais a característica das peças, porque até o Cruzeiro atuou com Matheus Pereira, Christian, Caio Jorge e Gabigol, mas o Matheus se movimentando bem e o adversário era outro, o Cruzeiro tinha vantagem. Se quiser continuar com a ideia de ter o Christian em um lado do campo e o outro ser um atacante, o Leonardo Jardim tem como opções o Bolassi, o Kenji, Marquinhos e Lautaro Dias. Mas vamos aguardar. A boa notícia é que o Fagner trabalhou hoje, foi relacionado e está novamente à disposição do técnico Leonardo Jardim, estando bem, também vai ser avaliado até a hora do jogo, não deve ser problema para este compromisso. O restante é a base que vem atuando, né? Não tem nenhum mistério. Cássio, se o Fagner tiver condição, joga ele. Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian. Aí o substituto do Matheus, Caio Jorge. Então temos duas vagas aí. Gabigol deve ficar com uma. A outra estaria entre Eduardo, Bolassi, Kenji, Lautaro, Marquinhos. Vamos aguardar. O fato é que o Cruzeiro sabe que chegou aquele momento de mais entrega ainda. Daqui a pouco teremos a parada para o Mundial. Em termos desta maratona, o Cruzeiro joga neste domingo. Quarta-feira dá para colocar um time todo reserva diante do União Santa Fé. No domingo, o Palmeiras. Depois tem uma data FIFA. E o Cruzeiro só volta a jogar no dia 12 diante da equipe do Vitória. Aí é a pausa para o Mundial de Clubes e o retorno somente no mês de julho. Então, muito tempo até a retomada. E agora, antes da parada para o Mundial, 4 jogos, sendo que antes do Vitória teremos um tempo considerável para recuperar todo mundo. O Wanderson está fora neste domingo. A expectativa é de que ele possa recuperar ao longo da semana para ficar à disposição para o duelo diante da equipe do Palmeiras. Porque contra a União Santa Fé, necessidade nenhuma de atuar, a não ser que ele já esteja bem e jogue alguns minutos só para retomar o ritmo, porque a última partida dele foi no domingo passado diante da equipe do Atlético Mineiro. Para a gente fechar, sorteio da Copa do Brasil, muita gente perguntando. Dia 2 de junho, 1h30 da tarde. Esse sorteio seria já na próxima semana, mas a CBF alterou e vai fazer então no dia 2 de junho, uma segunda-feira. Seria na sexta, dia 30, passou para o dia 2 de junho. As partidas de oitavas de final da Copa do Brasil, somente a ida no final do mês de julho e a volta no início do mês de agosto. Tá falado, pessoal? Olha só, além de estar muito próximo aí de fechar com o zagueiro Valentim Gomes, o Cruzeiro tem interesse em outros, a gente já falou aqui, né, do Inestrosa, do Atlético Nacional, do Matheus Gonçalves, do Flamengo, do volante William Arão, que está sem clube, e agora aparece Douglas Santos, que está no Zenit. E aí tem uma outra situação, o Kaique tem proposta do Benfica. Como é que a gente vai entender esta situação? O Douglas Santos também é um dos que foram falados pelo Cruzeiro no início da temporada, né? Assim como o Valentim, né? E, obviamente, os contatos devem ter continuado
né, numa sequência aí, a conversarem sobre os jogadores, como aconteceu com o Valentim, e deve acontecer e está acontecendo com o Douglas Santos também. Os contatos têm sido mantidos, ainda nenhuma previsão. O Cruzeiro anda muito quietinho, né, nessa questão de contratações para a temporada, até porque está se valorizando esse grupo primeiro, para que depois, então, diante do que o Léo Jardim analisar, eles possam ir buscar os jogadores. Só que a gente sabe que já está tudo certo. Quem vai sair, quem vai ficar, quem vem, quem não vem, porque a gente fala assim, tem um mês, mas um mês é muito pouco para se acertar as coisas, né? Seria um bom nome para o Cruzeiro? Ah, sem dúvida, né? O Cruzeiro, a gente sabe que possivelmente será uma posição, o Cruzeiro vai para o mercado, né? Perdeu o Marlon, Isso. Então deve ter essa reposição para a lateral esquerda. E o Kaique, 21 anos só, e está muito bem, né? Está numa fase muito boa o lateral esquerdo do Cruzeiro, então é claro que desperta sempre o interesse do futebol europeu, e Dom Benfica de olho no lateral esquerdo do Cruzeiro, cria da toca, então existe sim a possibilidade da saída do Kaique, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027, é claro que o Cruzeiro vai entender como uma boa proposta, caso ela aconteça, para a saída do Kaique, né? Não vai vender de qualquer forma, afinal de contas, conta hoje só com ele, né? E o Douglas Santos é um cara que pretende voltar para o Brasil, tem essa ideia, né? Já está com seus 30 Eu já anos. queria Né? ter voltado no início do ano. Então, e fez boas temporadas lá no Zenit, né? Então, é um cara que chegaria, nem sei se chegaria para aceitar uma reserva, não. Eu acho que chega com status titular, caso aconteça mesmo, de fato, essa negociação com o Douglas Santos. Com o futebol que ele tem, a gente pode dizer que chega para ser titular, né, Lélio? Pelo menos que ele tinha, né? Que a gente se lembre, sim. Uhum. Não resta muita dúvida, não. Se tiver em forma, né? Marcação boa, porque aí com a bola nos pés sempre foi um ótimo jogador. Tanto que chegou à seleção brasileira, graças também à performance dele com a camisa do Galo, viria para ser o titular. Num primeiro momento. Agora, você acompanha o campeonato russo? Eu não acompanho. Também não. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.